será feita a outorga da medalha Raimundo Cândido, a magnífica reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, doutora Sandra Regina Goulart Almeida. Eu cumprimento os meus colegas diretores, doutor Adriano Cardoso Silva, doutor Alexandre Urbano. Nós temos também conosco o nosso ilustre conselheiro federal, doutor Felipe Martins Pinto. Temos também aqui o ilustre ex-diretor dessa casa, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Hermes Vilches Guerreiro. Quero cumprimentar o ilustre segundo vice-presidente do Tribunal, desembargador Tiago Pinto, que nos honra por sua presença. Cumprimentar as demais autoridades e passar a palavra aqui para a cerimonialista, para que nós possamos começar o evento. Evidentemente, os cumprimentos especiais são para a magnífica reitora, professora Sandra Regina Goulart Almeida. Bom dia a todos. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, tem a satisfação de receber e dar as boas-vindas a todos nessa solenidade de outorga da medalha Professor Raimundo Cândido, à reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, doutora Sandra Regina Goulart Almeida. Registramos as autoridades presentes. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, doutor Raimundo Cândido Júnior, a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, homenageada nesta manhã, a professora Sandra Regina Goulart Almeida, diretor-secretário-geral da OABMG, doutor Adriano Cardoso, diretor-tesoureiro da OABMG, doutor Alexandre Figueiredo Urbano, o conselheiro federal da OABMG e presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, doutor Felipe Martins Pinto, o conselheiro seccional da OABMG, doutor Fernando Jaime, o vice-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Alessandro Fernandes Moreira, o desembargador Tiago Pinto, da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, representando o defensor público-geral da Defensoria Pública, o defensor público Wilson Alac, o assessor institucional, doutor Gério Patrocínio Soares, a reitora da Universidade Federal de São Carlos, professora Ana Beatriz de Oliveira, a reitora da Universidade Federal de Pelotas, professora Isabela Andrade, a reitora Lúcia Campos Pelanda, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, reitor da Universidade Federal de São João del Rei, professor Marcelo Pereira de Andrade, reitor da Universidade Federal de Uberlândia, professor Valder Steffen Júnior, da professora Ana Lúcia Gazola, reitora da UFMG no período de 2002 a 2006, do reitor da UFMG de 2006 a 2010, professor Ronaldo Tadeu Pena, diretor da Faculdade de Direito da UFMG, professor Hermes Vilches Guerreiro, diretor da FAO-UFMG, professor Alisson Nogueira Moreira, diretor da Escola de Música da UFMG, professor Renato Tocantins Sampaio, diretora da Escola de Enfermagem da UFMG, professora Sônia Maria Soares, vice-diretora da Faculdade de Direito da UFMG, professora Mônica Sete Lopes, vice-diretora da FAO-UFMG, professora Denise Vieira Travassos, vice-diretora da Escola de Enfermagem da UFMG, professora Simone Cardoso Lisboa Pereira, diretor de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Gustavo Cortes, diretora da Escola Veterinária, Zélia Lobato, pró-reitor de Assuntos Estudantis, Tarcísio Mauro Vago, e diretora da Faculdade de Educação, professora Deise Moreira Cunha. Justificativa de ausência. Magnífica reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Regina Goulart Almeida. Na qualidade de vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, lamento a impossibilidade de presença em tão importante solenidade. Venho externar os meus melhores cumprimentos à Vossa Excelência e dizer da honra de tê-la como nossa agraciada com a medalha Professor Raimundo Cândido, o que dignifica e valoriza a participação da mulher no contexto de espaços de poder e decisão. Helena Della Mônica, vice-presidente da UABMG. A medalha Professor Raimundo Cândido, maior honraria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, foi criada em dezembro de 2010 e é destinada a homenagear pessoas ou instituições que se destacaram em suas atividades no mundo da justiça e do direito. Com a palavra, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, Dr. Raimundo Cândido Júnior, para a abertura solene. Doutor Raimundo?
Doutor Raimundo, o senhor está me ouvindo? Me desculpe, a tecnologia moderna tem essas falhas. Eu falei um tanto aqui sem ligar o microfone. Então, vou repetir tudo de novo. Eu quero dizer da minha satisfação de estar presidindo essa solenidade, em que, no nosso mandato atual, pela primeira vez, é feita a outorga da medalha Raimundo Cândido, é uma pessoa muito merecedora dela, a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora doutora Sandra Regina Goulart Almeida. Eu quero agradecer a presença de todas as autoridades que conosco estão nesta solenidade virtual, infelizmente tem que ser virtual, e dizer da minha satisfação de presidir esse ato. E justificando aqui que a medalha tem o nome do meu saudoso pai, não por ter sido eu o autor dessa homenagem a ele, porque seria suspeito para fazê-lo, mas outras administrações o fizeram, e eu, modéstia à parte, acho muito merecida a homenagem, porque ele teve a coragem de dar nossa casa de morada em hipoteca para garantir a construção dessa obra. Só isso já justificaria essa homenagem a ele prestada pelos relevantes serviços que ele prestou de advocacia. Eu quero, mais uma vez, reiterando os agradecimentos a todas as autoridades, pedir à nossa cerimonialista que prossiga com os trabalhos, por favor. Registramos ainda a presença do diretor-tesoureiro adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, doutor Fabrício Souza Cruz Almeida. Com a palavra, o conselheiro federal da OAB-MG e presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, doutor Felipe Martins Pink. Excelentíssimo presidente Raimundo Cândido Júnior, nosso líder, que generosamente me confiou a tarefa de saudar a agraciada com a medalha Raimundo Cândido, na pessoa de quem, juntamente com o professor Hermes Vilches Guerreiro, nosso diretor da Faculdade de Direito, gostaria de saudar todas as autoridades presentes. Magnífica e caríssima professora Sandra Regina Goulart Almeida, como foi merecida e oportuna a escolha de Vossa Magnificência como agraciada. Peço desculpas, porque repetirei por diversas vezes a nossa magnífica reitora, porque não consigo me dirigir à autoridade máxima da nossa universidade com outra expressão que não magnífica. Hoje, temos a felicidade de participar de uma cerimônia de outorga da medalha Professor Raimundo Cândido, na qual o gáudio e o entusiasmo se desdobram. Em primeiro lugar, estamos diante de uma oportunidade para celebrar a história da Ordem dos Advogados, Seção Minas Gerais, instalada no dia 29 de dezembro de 1932, por iniciativa do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, em cerimônia ocorrida na sala da congregação da Faculdade de Direito da UFMG. Estevão Leite de Magalhães Pinto, professor da casa, assumiu, então, o encargo de ser o primeiro presidente da seção mineira da Ordem dos Advogados e inaugurou uma tradição de docentes e discentes da Casa de Afonso Pena que trabalharam e trabalham em prol da advocacia. Inclusive, o professor que empresta o nome para esta comenda, Raimundo Cândido, e também o nosso diretor, prestigia a cerimônia, além do nosso presidente, que cursou a graduação e o doutorado também na faculdade. Além de um importante resgate histórico, a homenagem destinada a personalidades que se destacaram em suas atividades para o aprimoramento do direito e para a efetivação da justiça, nesta edição, escolhe uma professora sem formação jurídica, num gesto simbólico relevantíssimo, a partir do qual se reforça a concepção de que a educação é o caminho mais seguro para se consolidar uma democracia e para se construir uma sociedade mais justa. Por fim, atingimos o motivo principal, pois a medalha reconhece a liderança positiva da professora Sandra Goulart, fortemente comprometida com a ética e com o humanismo, uma feliz convergência com valores marcantes da personalidade do professor Raimundo Cândido. Formada em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais,
Professora Sandra Goulart possui mestrado pela Universidade da Carolina do Norte, doutorado pela mesma instituição e pós-doutorado em literatura comparada pela Universidade de Colômbia, em Nova York. É professora titular da Faculdade de Letras da UFMG e atualmente exerce o cargo de reitora da mesma universidade. É membro titular do Conselho Curador da FAPEMIG, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo de Minas Gerais e do Conselho Consultivo da Presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Recebeu a Grande Medalha da Inconfidência, a Medalha João Guimarães Rosa e a Medalha Amigos da Marinha, além do título de Cidadã Honorária de Belo Horizonte. Por desalinhos do direito, acabei sendo apresentado à professora Sandra e, desde então, tenho testemunhado de perto a altivez com que supera obstáculos e dificuldades. E como têm sido muitos. De todas as inúmeras virtudes que marcam seu caráter e sua personalidade, opto por representá-la por uma virtude de líderes, o otimismo. Mas não me refiro àquela postura de sempre se ter uma visão favorável sobre a vida ou de encarar as situações sempre sob uma ótica ingenuamente positiva. E que, inclusive, levaram Ariano Suassuna a apelidar esse otimismo de tolice. Não. Intitulo como otimismo para, de todas as virtudes, destacar esta característica na nossa agraciada, por ser a característica de quem almeja e persegue o melhor dentro da moldura em que se apresenta a realidade. Vossa Magnificência agiu sem se acomodar nas almofadas das circunstâncias, e não faltaram motivos desfavoráveis para justificar a inação, a omissão ou o lamento. Pandemia, cortes descabidos no orçamento, incêndio no museu, apurações e diligências kafkanianas. Com suave e firme autoridade, removeu mordaças e grilhões que tentaram impor à universidade. Abriu diálogo com todas as esferas de poder, buscou parceiros e conduziu a nossa universidade a protagonizar a agenda de combate ao Covid-19. Professora Sandra, os seus 3 anos à frente da reitoria da UFMG, até agora, certamente serão lembrados como um dos mais penosos momentos de nossa instituição. Mas, parafraseando Guimarães Rosa, Vossa Magnificência elegeu a busca e não recusou a travessia. Parabéns pela merecida homenagem. Registramos ainda a presença das seguintes autoridades: Henrique Melo, procurador-chefe junto à Universidade Federal de Minas Gerais; Sandra Bianchetti, diretora FCUMP; Mário Campos, pró-reitor de pesquisa; Cláudia Maiorga, pró-reitora de extensão; Maria Márcia, pró-reitora de RH; Sueli Coelho, diretora FALE; Humberto Alves, diretor da Faculdade de Medicina; Cícero Murta Diniz, diretor da Escola de Engenharia; Bruno Reis, diretor da FAFIS; Terezinha de Fátima, diretora de Ciência da Informação; Deise Moreira Cunha, diretora da Faculdade de Educação; Aziz Saliba, diretor de Relações Internacionais; professor André Massencini, pró-reitor adjunto de pesquisa; Hélida Rabelo, vice-diretora ICB, e Ricardo Facuri, pró-reitor de administração. Com a palavra, o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Hermes Vilches Guerreiro.
Senhor presidente Raimundo Cândido Júnior, meu caro colega de magistério, amigo professor Felipe Martins Pinto, senhor vice-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Alessandro, desembargador Tiago Pinto, digno vice-presidente do Tribunal de Justiça, professora Ana Lúcia Gazola, nossa ex-reitora da universidade. Desculpa, professor, vou fazer um reparo. Eu aprendi com a professora Ana Lúcia e passei a usar para todas as autoridades. Não existe esse reitor. É verdade. E foi na gestão dela que ela acabou com isso, não foi, professora? Desculpa a insolência, viu, professor? Está muito bem. Como não existe ex-aluno da faculdade. Somos permanentemente alunos. Então, assim, senhores diretores, magnífica reitora, eu apenas quero fazer 2 registros, que, na verdade, são testemunhos, algo que eu já disse mais uma vez. A Faculdade de Direito, a Universidade de Minas Gerais e a OAB são instituições que se entrelaçam. O professor Bozon, por exemplo, que não foi presidente da ordem, mas foi o primeiro diretor da Escola de Advocacia, professor Raimundo Cândido, professor Estevão Pinto, Milton Campos, Jair Leonardo Lopes, que faria aniversário hoje, Marcelo Leonardo, Ariosvaldo de Campos Pires, tantos, Aristóteles Ateniense, tantos grandes nomes, que professor Marcos Afonso de Souza, Sidney Saf, a lista é longa, é longa. Professor Raimundo Cândido, pai, e Raimundo Cândido, filho, todos. E aqui eu me lembro algo que eu disse na semana passada, num evento. O professor Mendes Pimentel disse no seu discurso de posse, quando nomeado e empossado pelo nosso grande presidente Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, que ele tinha a oportunidade de mostrar que não é só em cargos públicos que se pode servir ao país. Servir ao OAB, servir às faculdades e servir especialmente à Universidade Federal de Minas Gerais é uma gratíssima oportunidade de mostrar que se pode ser útil à sociedade sem necessariamente ocupar cargos públicos por eleição. A professora Sandra, o professor Felipe já o disse muito bem, é o melhor exemplo de probidade, de dedicação, de coragem para enfrentar os desafios. O momento é difícil, mas que bom que nós temos à frente da nossa queridíssima instituição a professora Sandra e o professor Alessandro. Tomara nós continuemos tendo-os à frente da nossa universidade por um bom tempo ainda. Precisamos muito deles. A professora Sandra tem a mim, algo que sempre me chamou a atenção. É uma reitora andante. É uma professora que sempre levou a reitoria para todos os lugares da cidade, para eventos públicos, para eventos nos quais a sociedade precisava da voz ativa da universidade. Por isso, professora Sandra, permita que a senhora não precisa disso, porque a senhora é nossa chefe, mas permita que a Faculdade de Direito preste esta homenagem, este testemunho da sua coragem cívica, da sua capacidade de trabalho invejável, 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 do seu dinamismo, e, como disse muito bem o professor Felipe, do seu otimismo contagiante, do seu otimismo sadio. Muitíssimo obrigado e parabéns ao AB pelo reconhecimento à nossa universidade na pessoa da professora Sandra. Obrigado. Registramos ainda a presença das autoridades. Professor Sandro Amadeu Cerveira, reitor da Universidade Federal de Alfenas e presidente do FOIPES. Maria Rosária Barbato, presidente do Sindicato Docente das Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco. E Cristina Del Papa, coordenadora-geral do Sindifes, Sindicato dos Técnico-Administrativos em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. A homenageada, a doutora Sandra Regina Goulart Almeida,
É formada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1986, possui mestrado pela Universidade da Carolina do Norte, em 1990, doutorada pela mesma instituição em 1994 e pós-doutorado em Literatura Comparada pela Universidade Columbia, em Nova York. É professora titular da área de Estudos Literários da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, é membro titular do Conselho Curador da FAPEMIG, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo de Minas Gerais e do Conselho Consultivo da Presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Recebeu a Grande Medalha da Inconfidência, a Medalha João Guimarães Rosa e a Medalha Amigos da Marinha, é cidadã honorária de Belo Horizonte, título concedido pela Câmara de Vereadores da cidade. Com a palavra, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, Dr. Raimundo Cândido Júnior, para a entrega da medalha Professor Raimundo Cândido ao homenageado. Eu peço aos nossos colaboradores que façam estar conosco aqui a professora, a magnífica reitora Sandra Regina Goulart Almeida, para que nós possamos fazer a entrega da medalha. Eu vou pedir a colaboração do doutor Felipe Martins Pinto, do doutor Hermes Wilson Guerreiro, e também do nosso conselheiro e ex-diretor da Faculdade de Direito, doutor Fernando Gonzaga Jânio. Cadê o Fernando? Nós vamos ficar onde que a câmera vai focalizar aqui. Está aparecendo o todo em todo. Então vamos ficar aqui. Vamos tirar essa cadeira. Eu tenho a honra de contar com a colaboração do doutor Fernando Gonzaga Jânio, nosso conselheiro, ex-diretor da Federal da Faculdade de Direito, do professor Hermes Wilson Guerreiro, diretor da Faculdade de Direito, do professor Felipe Martins Pinto, presidente do Instituto dos Advogados, nosso conselheiro federal, para que passem às mãos da nossa homenageada, professora Sandra Regina, o certificado. A Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais, por deliberação do Conselho Pleno, resolve conferir a comenda do professor Raimundo Cândido a Sandra Regina Goulart Almeida, de Belo Horizonte, 31 de maio de 2021. Por gentileza. Segurar todo mundo. Felipe. Então vamos virar? Não, o senhor também, presidente. Eu ponho a mão com o espirro. Perfeito. Merecidamente. Agora vamos colocar a medalha, né? Que honra. Aqui, Renato, vamos ver a medalha aí? Sim. Vou mostrar aqui para todos. Pode mostrar aí, professor. Quero atrapalhar essa coisa. Não, não tem problema não. Aqui está. A nossa colaboração, que passa as mãos para Vossa Excelência, uma flor para Linda. Muito a obrigada. expressão rosa, presença feminina, que são cada vez mais poderosas. Muito obrigada. Vamos fazer, posar para a fotografia. Chega. Ok? Vai fazer com o celular? Fazer com o celular. Com o celular fica fácil para a gente fazer circular Muito foto, né? obrigada. Nós Muito estamos obrigada. muito honrados aí com a sua aceitação. Honra é minha. Posso Ela vai falar de lá, né? Momento muito especial, presidente. Eu que agradeço a ideia. Neste momento, ouviremos a homenageada, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Regina Goulart Almeida. Você está. Eu. Bom dia a todos e a todas. Agora eu estou sozinha numa sala, posso tirar a máscara para falar um pouco para todos vocês. Momento de grande emoção para mim e para a nossa UFMG também. Eu inicio a minha fala cumprimentando o nosso ilustre anfitrião, excelentíssimo senhor Raimundo Cândido Júnior, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Minas Gerais, a quem agradeço de forma muito especial a concessão dessa honraria a mim
e também a Universidade Federal de Minas Gerais. Para mim é um momento de enorme emoção poder estar aqui e receber essa homenagem. Cumprimento também, de igual maneira, o professor Felipe Martins Pinto, conselheiro da OAB, presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Aqui também agradeço pela nossa indicação para receber a medalha Raimundo Cândido. Eu agradeço também ao professor Fernando Jaime, ambos professores da nossa instituição, e também conselheiro da OAB, por estarem conosco e pela indicação. Cumprimento especial ao meu querido amigo, vice-reitor, professor Alessandro Fernandes Moreira, meu amigo, companheiro, correitor, como diria a nossa querida Ana Lúcia, na gestão da UFMG, está sempre comigo, as decisões sempre conjuntas e assumindo muitas coisas na nossa universidade para que eu pudesse fazer o que o professor Hermes mencionou, fazer essa interação muito necessária com a nossa sociedade, com a comunidade externa. Eu gostaria também de cumprimentar outras pessoas que estão conosco aqui hoje, doutor Adriano Cardoso, diretor-secretário da OAB, doutor Alexandre Urbano, diretor-tesoureiro da OAB, cumprimento também o doutor Wilson Alac, que representa Doutora Sandra, o seu microfone está desligado, cortou. Desligou sozinho. Estava cumprimentando aqui os demais membros que estão presentes conosco, doutor Adriano Cardoso, doutor Alexandre Urbano e também doutor Wilson Alac, que representa o doutor Gélio Soares, Defensoria Pública, e também o desembargador Tiago Pinto. Eu gostaria de cumprimentar de forma também muito especial o professor Hermes Guerreiro, professora Mônica Sete Lopes, diretores da Faculdade de Direito da UFMG, nas pessoas de quem cumprimento todos os demais diretores das unidades da UFMG, quase todos aqui presentes, fiquei muito emocionada de ver todos aqui presentes conosco, afinal, essa homenagem é de vocês também. Meus agradecimentos por estarem ao nosso lado, meu e do professor Alessandro, na condução da nossa universidade em tempos tão desafiadores, fazendo uma gestão, de fato, coletiva e bem articulada entre nós. Muito obrigada por estarem aqui conosco, tirarem um tempo precioso da gestão de vocês, da nossa universidade, para estarem aqui. Estou vendo o nome de todos vocês aqui, sintam-se todos abraçados na pessoa aqui do professor Hermes, que está conosco na sala ao lado. Cumprimento também a professora Ana Lúcia Gazola, reitora, gestão 2002-2006, como lembrou o professor Felipe Martins Pinto, uma vez reitora da UFMG, sempre reitora. A senhora e os demais reitores da nossa instituição fazem parte dessa história, e essa medalha que recebo em nome da nossa instituição é, na verdade, também de todos os reitores e reitoras que pavimentaram o caminho para estarmos aqui hoje. Um cumprimento muito especial a todos os reitores e reitoras aqui presentes. Muito obrigada por estarem aqui. Cumprimento na pessoa do professor Sandro Cerveira, que é o presidente do FORIPS. Estou vendo também o professor Valder aí, que foi nosso presidente anteriormente. Professora Soraya Smiley, reitora da Unifesp, gestão até agora, 2020. Cumprimento também Ana Beatriz de Oliveira, Isabela Andrade, todos os reitores e reitoras que vieram prestigiar essa cerimônia. Muito obrigada pela parceria, são companheiros inestimáveis na luta pelas nossas universidades públicas, de tanta relevância para a sociedade e para o país. A todos os nossos colegas de equipe, nosso muito obrigada por estarem conosco hoje, sempre, praticamente todos aqui, prestando essa homenagem a mim e à nossa UFMG. Muito obrigada por estarem conosco aqui hoje e também sempre, percorrendo mares dos mais revoltos, sem direito a céu de brigadeiro. Eu também não prometi a vocês céu de brigadeiro. Muito obrigada por ficarem sempre conosco. Cumprimento a professora Maria do Rosário Barbato, presidente da FUB, na pessoa de quem cumprimento todos os docentes da nossa UFMG. Cumprimento a servidora Cristina Del Papa, presidente dos Sentidos, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores técnicos administrativos em educação da UFMG.
Cumprimento também todos os discentes da UFMG, na presença dos coordenadores do DCE, não sei se conseguiram entrar. Agradeço também à deputada Beatriz Cerqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nossa parceira em muitas ações, que havia confirmado presença, não sei se conseguiu entrar, aos meus familiares, meu esposo, que também é professor da UFMG, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã, que são também advogados, ambos inscritos na OAB Minas Gerais, estão todos muito orgulhosos dessa homenagem. Cumprimento também a todos aqueles que nos acompanham, não apenas nessa sala do Zoom, mas também por meio do YouTube. Primeiramente, eu gostaria de dedicar essa medalha para todos os reitores e reitoras da UFMG que me antecederam e que fizeram da UFMG essa instituição hoje de destaque no cenário nacional e internacional, em especial aqueles com os quais convivi e muito aprendi. Em memória, Eduardo Cisalpino, reitor 74-78, Cid Veloso, reitor 86-90, Tomás Haroldo da Mota Santos, reitor 94-98. E também aqueles com os quais ainda convivo e muito me inspiram. José Henrique Santos, reitor 82-86, Vanessa Guimarães, reitora 90-94, César Sá Barreto, reitor 1998-2002, professora Ana Lúcia Gazola, aqui presente, reitora 2002-2006, professor Ronaldo Pena, reitor 2006-2010, Clélia Campolina, 2010-2014, Jaime Ramírez, 2014-2018. Dedico também a toda a comunidade da UFMG, todos os docentes, todos os servidores técnicos administrativos de educação e todos os estudantes da nossa UFMG. Não poderia deixar de iniciar a minha fala como tenho feito sempre, prestando a minha solidariedade, meus sentimentos a todos que perderam entes queridos durante esta pandemia. A comunidade da UFMG tem sido duramente afetada. Estamos em luto, mas também em permanente luta no enfrentamento dessa terrível pandemia, seus desastrosos impactos. Essa que é uma crise sanitária e também econômica e social. Não é apenas uma pandemia, na verdade, é a maior crise social em tempos de paz. Por isso, essa celebração se dá de forma excepcional, por meio virtual, sem ainda termos possibilidade de estarmos juntos, porque o momento agora é de preservar vidas, defender o direito à vida e à saúde, defender o SUS. É, sem dúvida alguma, uma enorme honra receber uma medalha da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Como reitora da UFMG, sou profundamente grata à OAB Minas Gerais pelo reconhecimento e pela deferência. Pode-se dizer que há um vínculo fraternal, como mencionou o professor Hermes, entre a UFMG e a OAB, que foi instalada em dezembro de 32, 5 anos após o estabelecimento da própria UMG, à época, em solenidade na Faculdade de Direito da nossa universidade, tendo tido ao longo dos anos como presidentes vários de nossos professores. A medalha que recebo em nome da UFMG adquire um significado especial ainda por ser a maior honraria da OAB Minas e por levar o nome de uma das mais ilustres figuras da história da nossa universidade, o professor Raimundo Cândido, progenitor do nosso caro presidente. Uma figura exemplar que desenvolveu toda uma reflexão jurídica baseada na ética e no compromisso institucional, conceitos muito caros a todos nós. Presidente da OAB por 2 mandatos, Raimundo Cândido era conhecido por ser um humanista e um árduo defensor das liberdades individuais e da democracia. Se estivesse conosco hoje, estaríamos com certeza juntos, lutando por valores que são basilares para a nossa instituição. Esse é, pois, um momento de muito significado para a nossa instituição, que nos faz rememorar muitas das nossas figuras icônicas, como nosso querido Raimundo Cândido, e muitos de seus valores. Nesse sentido, começo com uma citação do nosso primeiro reitor, Francisco Mendes Pimentel, que também foi diretor da Faculdade de Direito por 2 mandatos, na qual ele exalta o que hoje entendemos como importante papel das universidades e de sua imprescindível autonomia universitária.
Segundo o reitor, a lei orgânica da universidade lhe atribui personalidade jurídica e assegura plena autonomia administrativa e didática. E eu cito: a universidade é fanal de liberdade. Nessas terras, moças das Américas, ela, a universidade, não será jamais cúmplice passiva de tiranias. Fim de citação. Intelectual brilhante e político visionário, foi na qualidade de diretor da Faculdade Livre de Direito que Mendes Pimentel, cumprindo com zelo a missão que lhe foi concedida pelo governador, ao se tornar o primeiro reitor da então UMG, em seu discurso de posse, também proferiu. Eu gostaria de citar: é esta formidável responsabilidade que pesa sobre nós. A universidade será boa ou será má, conforme a modelarem seus professores e seus alunos. E eu tenho convicção profunda, anima-me fé robusta, de que os docentes mineiros e a juventude de minha terra não recuarão covardemente do empreendimento que lhes é confiado. Não consentirão que se enferruje nas mãos o instrumento que lhes entregue. Também, se estivesse aqui conosco hoje, o reitor Mendes Pimentel estaria certamente orgulhoso da instituição que fundou e que ajudou a construir, e cuja comunidade teve, ao longo de todos esses anos, a formidável responsabilidade, o termo que ele usou, de conduzir a UFMG com responsabilidade, compromisso público e comprometimento com os ideais republicanos, levando a nossa instituição a alçar voos altos e a se colocar entre as melhores universidades do país e da América. Afinal, somos a Universidade Federal mais bem avaliada pelo INEP, nessa última avaliação, a quinta melhor da América Latina, primeiro lugar em ensino por 6 anos consecutivos, excelência na pós-graduação, recebemos recentemente um prêmio como o Prêmio de Universidade de Inovação e vários outros prêmios. No entanto, nada disso teria importância nesses tempos de pandemia, a não ser a qualidade inegável da nossa UFMG, aliada à sua relevância e ao importante papel que tem exercido no enfrentamento da Covid-19, juntamente com as demais universidades federais, nossas co-irmãs, nessa batalha sem fim, por enquanto. Essa pandemia nos mostrou o quanto as universidades públicas são imprescindíveis para as nossas cidades, nossos estados e nossos países. Durante esse período, a UFMG atuou em várias frentes, sempre com base na ciência, no conhecimento científico, em prol da sociedade, em nossos hospitais, realizando pesquisas diversas, economia, estatística, engenharia, fazendo testes e desenvolvendo diagnósticos e vacinas. Temos 7 candidatas vacinais, uma delas entre as últimas mais adiantadas no país. Ganhamos 3 prêmios nesse período, os prêmios pelo grupo de laboratórios que faz testagem, Full Labs, prêmio José Costa, do Diário do Comércio da Fundação do Cabral, prêmio Confis pela melhor iniciativa de combate à pandemia, prêmio Patente do Ano pela Associação Brasileira de Propriedade Intelectual por método de sonda de aspiração endobraquial de secreções de enfrentamento à Covid. Apesar de todo esse crescimento, esse impacto regional, é com profunda preocupação que vemos, mais uma vez, um corte orçamentário que coloca a verba das nossas instituições de volta a patamares de 2004, antes do grande avanço, antes de serem tão grandes como somos e melhores do que éramos. Um bloqueio que afeta todas as ações que acabo de mencionar, não apenas para a UFMG, mas para todas as universidades. No entanto, a UFMG e as demais universidades já mostraram o quanto, eu disse, não somos apenas necessárias para o país, como diria Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro tem um livro chamado A Universidade Necessária, que é justamente a universidade pública federal, alinhada com as demandas da sociedade, mas nós somos imprescindíveis e essenciais. Não se constrói o país sem as nossas excelentes universidades, que atuam na formação de pessoas, na pesquisa de ponta, na relação com a sociedade. Somos indispensáveis para o desenvolvimento do país, e nos tornemos cada vez mais produtivos e inovadores, com uma economia que cresce de forma sustentável e soberana, sem dependência de outros países, para que nos tornemos um país menos desigual, uma sociedade mais justa e mais equânime. Temos confiança que nossos governantes, nossos parlamentares
estão cientes desse patrimônio inestimável e imprescindível que tem em suas mãos para a construção de um país cada vez melhor para todos e o projeto para o desenvolvimento de um projeto de país soberano e próspero, que tem como concepção de cidadania o direito inconteste à educação de qualidade e de relevância, como sabemos, todas as nossas instituições têm oferecido ao longo desses anos. A UFMG e todas as nossas universidades são um patrimônio do nosso país e do povo brasileiro, uma riqueza, um legado que deixamos para as futuras gerações. Assim, cabe às nossas universidades, cabe ao UFMG, em tempos difíceis como o que vivemos, permanecer fiel ao legado de Mendes Pimentel e de Raimundo Cândido e tantos outros, e também ser leal e fiel aos princípios constitutivos que balizam as ações da nossa instituição. Cabe à universidade, como nos ensina nosso primeiro reitor, defender a autonomia universitária, a liberdade de expressão e cátedra, as liberdades individuais e o Estado democrático de direito. Cabe interpretar o mundo, desenvolver o pensamento cada vez mais crítico, formar cidadãos e cidadãs para esse exercício e para a vida. Cabe ser de qualidade e referência, e por isso mesmo ela tem que ser plural, diversa e inclusiva. Cabe persistir na crença da educação como direito, como indutor de uma cidadania plena, para que acalente os sonhos daqueles que não podem ter outros sonhos. Cabe insistir para que o conhecimento e a ciência sejam as bússolas a nos guiar em nosso norte, como apostas civilizatórias, o rumo ao futuro que queremos para nós, para gerações vindouras e para o país. Um país com mais desenvolvimento social e econômico e mais justo e equânime, como eu disse. Essa missão, como nos leva a inferir pelos discursos inspiradores de Mendes Pimentel, coincide, queremos crer, com as aspirações do povo mineiro e do povo brasileiro, que quer uma sociedade de pessoas livres, de seres humanos que possam usufruir da herança material e cultural que nos é legado, e possam expandir ao infinito a noção do humano como direito e atributo inalienável de cada um que vier a nascer nesse país. E para tal, poderá contar com as nossas universidades públicas, com a nossa UFMG. Diria o nosso Carlos Drummond de Andrade, ex-aluno da UFMG, fácil é sonhar todas as noites, difícil é lutar por um sonho. Em nome do nosso primeiro reitor, do nosso querido Raimundo Cândido, que dá nome à medalha que ora recebo, e a história da OAB Minas, e de todos que construíram a história da nossa UFMG, é preciso continuar lutando por este sonho, que não é apenas nosso, mas de toda uma coletividade que almeja uma vida mais digna, um futuro melhor para todos e todas. Como vaticina o escritor Aníbal Machado, tio do nosso saudoso Ângelo Machado, em Telegrama para o Futuro, do romance João Ternura. E eu cito: declaramos finalmente pretender chegar a ti, futuro, em condições menos vergonhosas que aquelas que nos trouxeram até aqui. Só. Futuro, vírgula, de ti esperamos um mundo melhor e te saudamos confiantes. Cabe a nós, portanto, permanecermos fiéis a esse compromisso com o futuro, de prosseguir na tarefa que a UFMG nos apresenta como universidade viva, a buscar expressão como patrimônio de seu povo e abrir novas perspectivas de bem-estar coletivo e sustentável para nossas cidades, nosso estado e nosso país. Muito obrigada. Tudo bem. Registramos ainda a presença das seguintes autoridades: da Pró-Reitora de Graduação, professora Benigna de Oliveira, do Pró-Reitor de Pós-Graduação, professor Fábio Alves, da Procuradora-Chefe Adjunta, junto à UFMG, doutora Ludmila Dias, e do Diretor de Apoio às Subseções e de Comunicação da OABMG, doutor Raimundo Cândido Neto, da Pró-Reitora Adjunta de RHC, doutora Leonor Gonçalves. Com a palavra, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, doutor Raimundo Cândido Júnior, para o encerramento.
Magnífica reitora Sandra Regina Goulart Almeida. Eu estou muito feliz de estar, neste momento, presidindo essa solenidade em que, merecidamente, a nossa entidade de classe, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais, lhe outorga esta medalha Raimundo Cândido, que tem o nome do meu saudoso pai. Como Vossa Excelência bem lembrou, ele prestou também relevante serviço à Universidade Federal de Minas Gerais, universidade em que eu e mais 4 irmãos nos formamos. 4 na Faculdade de Direito, 1 na Faculdade de Letras. Faculdade de Letras que eu tive a oportunidade também de frequentar paralelamente com o curso de Direito naquela época. Eu quero parabenizar Vossa Excelência por este profícuo trabalho. Veja, Vossa Excelência, que essa solenidade virtual, muito participativa, nós temos praticamente 100 pessoas conosco neste momento. É uma felicidade muito grande que mostra o respeito que todos têm, a importância que Vossa Excelência tem no cenário jurídico nacional na área do ensino. Vossa Excelência está de parabéns, Vossa Magnificência está de parabéns, e eu quero utilizar uma frase de Drummond, bem lembrado por Vossa Excelência, como aluno da nossa universidade. Drummond dizia, numa das suas poesias conhecidas, que mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria rima, não seria solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Pois é, Drummond, mas eu me chamo Raimundo, meu pai se chamava Raimundo. Então, nós somos rima, não somos solução. Onde está a solução? É como Vossa Excelência acabou de concluir seu belo discurso, não nos desgarrarmos do futuro com o qual nós temos um compromisso e novidade de fazer acontecer uma justiça equânime para todos nós. Agradeço de coração a presença de todas as ilustres autoridades que conosco estiveram neste evento maravilhoso, primeiro evento nessa nossa gestão, coroado, apesar do meio virtual, de todo o êxito, e nós estamos muito felizes, desejosos que Vossa Excelência continue realizando esse trabalho maravilhoso em prol do ensino nacional, do ensino superior nacional. Muito obrigado. Está encerrada a solenidade. Eu agradeço a todos. Puxa, que objetivo.